Sou Aubrey, 28 anos, e pensei que conhecia minha família. Acontece que eu não sabia absolutamente nada. O silêncio à nossa mesa de jantar de ação de graças era tão denso que poderia ser usado como molho. Meu noivo, Marcos, sentou-se ao meu lado, seu prato mal tocado, enquanto meus pais trocavam olhares significativos sobre o Peru, como se estivessem coordenando algum tipo de operação militar. Eles não lhe fizeram uma única pergunta direta em 2 horas, nenhuma. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscrever-se se você já se sentiu completamente pego de surpresa por pessoas em quem confiava. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. Deixe-me pintar o quadro de como chegamos a essa obra-prima de disfunção familiar. Eu estava namorando Marcos há 8 meses quando decidi levá-lo para casa no dia de ação de graças. Ideia revolucionária, certo? Quer dizer, o que poderia dar errado ao apresentar seu namorado à sua família amorosa e solidária? Eu já havia trazido namorados para casa antes. Jeremy, o jogador de lacrosse, David, o aspirante músico que não conseguia afinar uma guitarra para salvar sua vida. Meus pais sempre foram educados, se não calorosos. Mamãe perguntava sobre seus empregos. Papai resmungava apropriadamente sobre qualquer time esportivo que fosse conveniente. Você sabe, o protocolo padrão dos pais para avaliar se o namorado da sua filha vale a pena manter por perto. Mas no momento em que atravessamos aquela porta da frente familiar, algo mudou. E por mudou, quer dizer que parecia que havíamos entrado em uma dimensão alternativa onde a decência humana básica havia sido temporariamente suspensa. O sorriso da mamãe era tão forçado que parecia que alguém estava ameaçando sua família fora da câmara. Papai apertou a mão de Marcos como se estivesse lidando com resíduos radioativos. Até minha irmã Emma, normalmente falante, conseguiu um quase inaudível olá antes de lembrar repentinamente que tinha negócios adolescentes extremamente urgentes para resolver no andar de cima. Então, Marcos, eu tentei durante o jantar, desesperadamente preenchendo o silêncio que ameaçava nos sufocar a todos. Conta a eles sobre seu trabalho em desenvolvimento urbano. Marcos se endireitou ligeiramente, provavelmente esperando que este fosse seu momento de provar que ele não era o que eles aparentemente decidiram que ele era. Estou trabalhando em projetos de habitação acessível no centro de Portland. Desenvolvimento focado na comunidade que prioriza residentes de longo prazo e previne deslocamento. Impressionante, certo? Errado. A resposta do meu pai foi um resmungo que poderia significar qualquer coisa, desde fascinante até por favor, passo-sa. Minha mãe de repente se tornou profundamente fascinada em rearranjar o molho de cranberry em seu prato, como se estivesse criando algum tipo de instalação de arte comestível. O resto do fim de semana seguiu esse padrão encantador. Quando Marcos se ofereceu para ajudar com a louça porque ele é realmente um ser humano decente, mamãe o dispensou como se ele tivesse sugerido malabarismos com a boa porcelana. Quando ele tentou conversar com papai sobre o Portland Trail Blazers, meu pai de repente lembrou de um trabalho urgente no jardim que absolutamente não poderia esperar mais um minuto. Na manhã de domingo, meu estômago estava em nós, observando o homem que eu amava se tornar cada vez mais quieto e reservado. Era como ver alguém desaparecer lentamente bem na minha frente. A viagem de volta a Portland foi quase silenciosa. Marcos olhou pela janela do passageiro para as fazendas que passavam enquanto eu segurava o volante, minha mente correndo por cada interação dolorosa. Finalmente, quando nos aproximamos dos limites da cidade, não consegui mais segurar. Sinto muito, eu disse, minha voz menor do que eu pretendia. Eles não costumam ser assim. Marcos virou para me olhar e havia algo em sua expressão que eu não conseguia decifrar. Aubrey, precisamos conversar. Essas 4 palavras me atingiram como água gelada no rosto porque, lá no fundo, naquele lugar onde você guarda as verdades que não quer reconhecer, eu já sabia exatamente o que ele ia dizer. Seus pais não gostam de mim porque sou negro. As palavras pairaram no ar entre nós como uma confissão que eu definitivamente não estava pronta para ouvir. Entrei no estacionamento do nosso complexo de apartamentos e desliguei o motor, mas nenhum de nós se moveu para sair. Aparentemente, estávamos tendo essa conversa bem aqui, bem agora. Isso não é? Eu comecei e parei porque, honestamente, o que eu ia dizer? Que meus pais não eram racistas?
Que tinha que haver alguma outra explicação perfeitamente razoável para o motivo pelo qual eles trataram o meu maravilhoso namorado como se ele estivesse carregando a peste. A evidência estava bem na minha frente, e eu estava confortável demais na minha bolha de lealdade familiar para ver isso. Às vezes, a verdade te atinge como um tijolo na cara e, às vezes, ela apenas fica ali esperando você parar de ser deliberadamente cega. Marcos, eles são apenas protetores, eu disse fracamente, mesmo enquanto as palavras tinham gosto de mentira na minha boca. Eles precisam de tempo para se acostumar com as pessoas. Ele me olhou com algo entre desapontamento e pena, o que era, honestamente, pior do que se ele tivesse apenas ficado bravo. Amor, eu já vi isso antes. A distância educada, a maneira como eles falam ao meu redor em vez de para mim, como de repente ficam ocupados quando eu tento me conectar. Isso não é sobre precisar de tempo. E então me ocorreu. Jeremy, alto, loiro, jogava lacrosse como se fosse sua vocação na vida. Meus pais praticamente o adotaram em 5 minutos após conhecê-lo. Papai o levou para pescar. Mamãe lhe mostrou seu precioso jardim e pediu sua opinião sobre possíveis renovações como se ele fosse algum tipo de guru de paisagismo. Mas Marcos, brilhante, gentil, bem-sucedido Marcos, que se lembrava do meu pedido de café e ligava para minha avó todo domingo só para saber como ela estava sendo tratado como um vendedor indesejado na casa da infância de sua namorada. Talvez eu devesse conversar com minha mãe, eu disse, já temendo que definitivamente seria a conversa mais desconfortável da minha vida adulta. Limpar o ar, sabe? Marcos estendeu a mão e pegou a minha, e percebi que a dele estava mais firme que a minha. Aren, você não precisa consertar isso. Você não criou essa situação, mas ambos precisamos reconhecer o que realmente está acontecendo aqui. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei repleizando cada interação do fim de semana, mas desta vez vendo-as pelos olhos de Marcos em vez das minhas próprias lentes cor-de-rosa. A forma como minha mãe redirecionava a conversa sempre que ele falava. Como meu pai literalmente virou as costas quando Marcos tentou discutir política local. A completa e total ausência de curiosidade sobre a vida dele, sua família, seus objetivos. Era como se eles já tivessem decidido quem ele era antes mesmo de ele abrir a boca. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe enquanto Marcos estava no trabalho porque, aparentemente, eu gosto de tortura. Oh, querida, ela disse quando mencionei a tensão do fim de semana. O tom dela já era defensivo, o que me disse tudo que eu precisava saber. Só queremos ter certeza de que você está fazendo boas escolhas. O que isso significa exatamente? Eu perguntei, embora estivesse começando a suspeitar que realmente não queria saber. Uma longa pausa que falava volumes. Bem, você sabe como a compatibilidade é importante em um casamento. Fundos semelhantes, valores compartilhados, esse tipo de coisa. Marcos e eu temos muitos valores em comum. Mãe, nós dois acreditamos em serviço comunitário. Estamos ambos próximos de nossas famílias. Ambos queremos filhos um dia. Que mais compatibilidade você precisa? São apenas mundos diferentes, querida. Às vezes, o amor não é suficiente. Mundos diferentes. Aí estava, embrulhada em um belo eufemismo com um laço em cima. Eu cresci ouvindo essas frases. Fundos diferentes, diferenças culturais, o tipo deles, sem reconhecê-las como o racismo educado que realmente eram. Eu preciso ir, eu disse. Aubrey, espere. Mas eu desliguei, minhas mãos tremendo com uma combinação de raiva e coração partido porque, em algum lugar do meu íntimo, eu sabia que isso era apenas o começo do que seria uma jornada muito longa e muito dolorosa. 3 semanas depois, decidi tentar novamente porque, aparentemente, sou o tipo de pessoa que toca o fogão 2 vezes só para ter certeza de que está realmente quente. Talvez as festas tivessem deixado todo mundo estressado. Talvez ver Marcos em um ambiente diferente ajudasse. Convidei meus pais para jantar em nosso apartamento, pensando que um território neutro poderia fazer algum tipo de mágica. Eles vieram, mas honestamente, poderiam muito bem ter enviado recortes de papel deles mesmos. Teria sido mais envolvente. Mamãe passou a maior parte da noite examinando nossos livros e fotografias com a intensidade de um detetive reunindo provas para algum tipo de caso. Papai sentou-se no nosso sofá como se estivesse esperando o início de um tratamento de canal.
O entusiasmo na sala poderia ter alimentado absolutamente nada. Marcos havia feito o famoso mac and cheese de sua avó, a receita que ele guarda como se contivesse segredos de Estado, e meus pais beliscaram como se suspeitassem que ele pudesse ter envenenado com arsênico. Isso é interessante, minha mãe disse, seu tom sugerindo que era tão interessante quando assistir a tinta secar em câmara lenta. Depois que eles saíram, citando uma manhã cedo como desculpa para escapar até às 8h30, porque aparentemente se transformar em abóboras era uma preocupação real, me vi parado na nossa cozinha, cercado por pratos mal tocados do que era, honestamente, uma comida incrível. Marco estava carregando a máquina de lavar louça com precisão mecânica, sua mandíbula tão tensa que poderia quebrar nozes. Bem, isso foi um desastre, eu disse, tentando usar humor para cortar a tensão densa o suficiente para exigir uma motosserra. Na verdade, foi bastante iluminador, respondeu Marcos. Sua voz cuidadosamente controlada de uma maneira que significava que ele provavelmente estava contando até 10 na cabeça. Sua mãe me perguntou 3 vezes onde eu cresci, como se estivesse tentando mapear exatamente qual lado errado da cidade me havia produzido. Seu pai passou a noite toda olhando para o relógio, como se tivesse um lugar mais importante para estar. A precisão de suas observações doía porque eu havia notado exatamente as mesmas coisas, mas escolhi o caminho confortável de ignorá-las. O comportamento da minha família estava se tornando impossível de defender, mesmo com minha ginástica mental de nível medalha de ouro. No dia seguinte, dirigi até a casa dos meus pais sozinho. Hora de ser honesto, mesmo que isso me matasse, o que muito bem poderia acontecer. Encontrei minha mãe em seu jardim, cortando rosas com mais agressividade do que a situação realmente pedia. Precisamos conversar sobre o Marcos. Ela suspirou como se eu tivesse acabado de dizer que precisávamos discutir seu tópico menos favorito do universo. Eu me perguntei quando essa conversa aconteceria. Qual exatamente é o seu problema com ele? E, por favor, não me dê respostas vagas sobre compatibilidade. Eu preciso de detalhes porque, honestamente, não consigo pensar em uma única reclamação legítima que você poderia ter sobre ele. Minha mãe se sentou pesadamente em seu banco de jardim, de repente parecendo todos os seus 58 anos. Por um momento, pensei que ela poderia realmente ser honesta comigo. Eu, boba. Ele simplesmente não é o que imaginamos para você. Baseado em quê? Sua educação, seu trabalho, seu caráter. Porque Marcos tem um mestrado, trabalha em desenvolvimento comunitário e me trata melhor do que qualquer homem já fez. Então, por favor, ilumine-me sobre o que não é para se imaginar. Às vezes, esses relacionamentos parecem maravilhosos à primeira vista, mas a longo prazo, ela hesitou, aparentemente incapaz de terminar uma frase que até ela sabia ser indefensável. Diga, eu pressionei, porque aparentemente estava determinada a tornar isso o mais doloroso possível para nós dois. O que quer que você esteja pensando, apenas diga. Ela molhou com algo entre frustração e o que poderia ter sido vergonha. Eu não acho que ele seja adequado. Adequado? Uma palavra tão cuidadosa e educada para mascarar algo tão fundamentalmente feio. Senti algo se quebrar dentro do meu peito. Não apenas um coração partido, mas a morte de uma ilusão sobre as pessoas que me criaram. Adequado para quê exatamente? Mas ela não conseguiu responder a essa pergunta. Conseguiu? Porque a resposta honesta exigiria admitir algo sobre si mesma que ela não estava pronta para enfrentar. Estive pensando, disse Marcos durante o jantar na semana seguinte. Estávamos comendo comida para a viagem do nosso restaurante tailandês favorito porque nenhum de nós tinha energia para cozinhar depois de mais uma rodada de drama familiar. Talvez devêssemos fazer uma pausa em nossas tentativas com seus pais. Eu olhei para cima do meu pad thai. Você quer dizer desistir? Quer dizer parar de nos queimar para aquecer outras pessoas. Ele largou os hachís e se reclinou na cadeira. Aubrey, eu te vi se enroscar tentando construir uma ponte para um abismo que eles estão determinados a manter. Não é justo para nenhum de nós. A verdade é que ele estava certo. Cada interação com minha família parecia uma mina terrestre enquanto eu estava vendada e usando sapatos de palhaço. Eu estava exausta de fingir que as coisas eram normais quando claramente não eram. Você acha que é porque você é negra? Não era mais uma pergunta.
Eu havia passado da negação para a aceitação, o que era, honestamente, um alívio depois de semanas de ginástica mental. Eu sei que é porque sou negra, disse Marcos de forma direta. Como se estivesse afirmando algo tão óbvio quanto o clima. Eu vivi com isso a minha vida toda, querida. Eu reconheço os sinais melhor do que você. A certeza em seu tom fez algo se contorcer no meu estômago. Talvez se eles apenas te conhecessem melhor, Aubrey. Marcos estendeu a mão sobre a mesa e pegou minhas mãos. Seus pais tiveram várias oportunidades de me conhecer. Eles escolheram ativamente não fazê-lo. Isso não é sobre tempo ou zonas de conforto. É sobre uma crença fundamental de que eu não sou bom o suficiente para a filha deles por causa de algo que não posso mudar e que não gostaria de mudar se pudesse. Ouvir isso declarado tão claramente foi como ser slápado com uma verdade que eu vinha evitando. Mas eu não podia mais discutir com as evidências, podia? Então, o que fazemos? Vivemos nossas vidas, disse ele simplesmente. Tomamos decisões com base no que é certo para nós, não no que faz outras pessoas se sentirem confortáveis com seus preconceitos. Nas semanas seguintes, comecei a notar coisas que antes estava cega. Ou melhor, parei de fingir que não as via. A maneira como as perguntas da minha família sobre Marcos sempre tinham um tom de suspeita, como estivessem esperando que ele revelasse algum defeito fatal que justificasse sua atitude. Como nunca perguntavam sobre a família dele, sua infância, seus sonhos, como se ele não valesse a pena conhecer além do nível superficial que já haviam decidido ser suficiente para julgamento. As ligações de casa se tornaram menos frequentes. Quando minha mãe ligava, ela evitava mencionar Marcos completamente, como se ele tivesse deixado de existir de alguma forma significativa. Meu pai começou a encerrar as conversas sempre que eu mencionava algo sobre o meu relacionamento. Até minha irmã Emma, que eu sempre considerei mais aberta do que nossos pais, começou a fazer comentários sutis sobre pensar a longo prazo e considerar todos os desafios que você poderia enfrentar. Que desafios exatamente? Eu perguntei durante uma ligação particularmente frustrante. Você sabe, diferenças culturais, dinâmicas familiares, a maneira como outras pessoas poderiam reagir, a maneira como outras pessoas poderiam reagir. Como se o problema não fosse o preconceito da minha família, mas a possível resposta da sociedade a um relacionamento interracial. Como se eu devesse moldar toda a minha vida em torno do desconforto potencial de outras pessoas em vez da minha própria felicidade. Emma, você realmente gosta do Marcos como pessoa? Uma longa pausa que me disse tudo o que eu precisava saber. Esse não é realmente o ponto, é? É exatamente o ponto. Você acha que ele é uma boa pessoa? Você acha que ele me trata bem? Você acha que ele me faz feliz? É mais complicado do que isso, Aubrey. Mas aqui está a questão. Na verdade, não era complicado de jeito nenhum. Era muito simples. Minha família decidiu que o Marcos não era aceitável com base em uma característica imutável e eles embrulharam esse preconceito em um laço de preocupação pelo meu bem-estar. Naquela noite, deitada na cama ao lado do homem que eu amava, tomei uma decisão que mudaria tudo. A ligação veio 2 meses antes da data do nosso casamento. Eu estava no trabalho revisando contratos para um projeto habitacional sem fins lucrativos quando meu telefone vibrou com o nome da minha mãe. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu a autopreservação. Precisamos discutir seus planos de casamento, ela disse sem nenhum olá, porque aparentemente estávamos pulando as formalidades agora. Tudo bem, eu disse com cuidado. Sobre o quê? Seu pai e eu temos conversado e achamos que você está cometendo um erro. Eu coloquei a caneta para baixo, meu coração já começando a acelerar como se estivesse treinando para uma maratona. Que tipo de erro? Este casamento, Aubrey, não vai funcionar do jeito que você pensa que vai. Vocês vêm de mundos diferentes e essas diferenças causarão problemas que você ainda não consegue imaginar. Mundos diferentes. Lá estava essa frase de novo, como um grande sucesso que ela não conseguia parar de tocar. Esse eufemismo cuidadoso para o que ela realmente queria dizer, mas nunca diria diretamente. Marcos e eu estamos muito felizes juntos. Mãe, nós conversamos sobre tudo que realmente importa. Finanças, filhos, metas de carreira, onde queremos viver.
Estamos na mesma página sobre as coisas que contam. Essas não são as únicas coisas que importam em um casamento, querida. Então, por favor, me ilumine. O que mais importa? Porque da onde estou sentada, respeito, amor, valores compartilhados e boa comunicação parecem bastante fundamentais para uma parceria bem-sucedida. Um longo silêncio que se estendeu como um pedaço de caramelo. Então, como se estivesse jogando uma bomba, não iremos ao casamento. As palavras me atingiram como um golpe físico no peito. Eu sabia que nosso relacionamento estava tenso, mas isso parecia uma linha cruzada que nunca poderia ser desfeita. Você não vai ao meu casamento. Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Não podemos apoiar essa decisão. Seu pai e eu achamos que você está cometendo um erro enorme e não vamos fingir o contrário celebrando isso. Eu me peguei rindo, no entanto. Nada sobre essa situação era remotamente engraçado. Deixe-me garantir que eu entenda isso corretamente. Vocês estão boicotando o casamento da sua única filha porque desaprovam o homem com quem estão me casando. Não porque ele seja abusivo ou desonesto ou me trate mal, mas porque ele é negro. Isso não é sim, é. É exatamente isso e todos nós sabemos. Sabe de uma coisa? Você está absolutamente certo sobre uma coisa. Isso é sobre mundos diferentes. Eu vivo em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo seu caráter e você vive em um mundo onde a cor da pele determina valor. Esses são mundos muito diferentes, de fato. Eu desliguei antes que ela pudesse responder porque, honestamente, o que restava a dizer? Naquela noite, contei a Marcos sobre a conversa. Ele não ficou surpreso, o que de alguma forma tornou tudo ainda pior. Sinto muito, ele disse, me puxando para seus braços. Eu sei que você esperava que eles eventualmente aceitassem. Não consigo acreditar que estão dispostos a perder o casamento da única filha por causa de seu preconceito. Na verdade, eu consigo acreditar, disse Marcos em voz baixa. Algumas pessoas valorizam suas zonas de conforto mais do que seus relacionamentos, é uma pena para eles, porém. 2 semanas depois, recebemos a resposta final por escrito. Uma nota formal recusando o convite, citando diferenças irreconciliáveis sobre nosso não assinatura do meu pai, parecia que ele tinha assinado um contrato comercial em vez de responder ao casamento da filha. Mas algo inesperado aconteceu à medida que o dia do nosso casamento se aproximava sem o peso da desaprovação da minha família pairando sobre cada decisão. O planejamento se tornou alegre em vez de estressante. A família de Marcos me acolheu completamente e nossos amigos se uniram a nós com entusiasmo e apoio genuínos. No dia em que trocamos nossos votos sob um dossel de rosas brancas, cercados por pessoas que realmente celebravam nosso amor, senti algo que não havia experimentado em meses. Felicidade pura e descomplicada. Havia tristeza também. Um buraco em forma de família onde meus pais deveriam estar. Mas havia também algo que eu não esperava. Liberdade. Eu não estava mais tentando conquistar a aprovação de pessoas que já haviam decidido que eu não era digna disso. Nossa lua de mel foi a primeira vez em meses que eu esqueci completamente o drama familiar. 10 dias na Costa Rica, caminhando por florestas de nuvens e aprendendo a surfar mal, com nada além do riso de Marcos e o som das ondas do oceano interrompendo meus pensamentos. Foi como apertar um botão de reiniciar que eu não sabia que precisava. Mas a vida real estava esperando quando voltamos a Portland, começando com a pilha de presentes de casamento que se acumulou durante nossa ausência. A maioria era esperada. A coleção usual de eletrodomésticos e porta-retratos que marcam a transição de namoros para a vida de casados. A surpresa veio da família de Marcos. Sua avó nos deu um envelope com uma nota em sua elegante caligrafia. Para sua primeira casa juntos. Dentro havia um cheque que me fez olhar 2 vezes para o número de zeros. Marcos, isso é dinheiro sério. Ele olhou para cima enquanto desempacotava nossas malas, sorrindo para o que deve ter sido minha expressão de choque. A vovó Rose não faz nada pela metade. Quando ela decide apoiar algo, ela vai com tudo. Mas quer dizer, isso é como dinheiro de entrada para uma casa. Como um dinheiro de uma casa realmente bonita, ou Marcos disse, sentado ao meu lado na nossa cama. É dinheiro para investir no nosso futuro.
Dinheiro para começar algo bonito. A vovó Rose sempre dizia que o melhor presente que você pode dar a alguém é a oportunidade. Nas semanas seguintes, enquanto nos adaptávamos à vida de casados, comecei a notar coisas sobre a família de Marcos que de alguma forma eu havia perdido antes. Eles eram confortáveis de uma maneira que ia além de apenas se virar. Não eram chamativos ou ostentatórios, mas seguros de uma forma que falava de gerações de decisões inteligentes. Seus pais moravam em uma casa linda nas colinas, dirigiam carros que roncavam em vez de tossir, viajavam frequentemente para lugares que eu só tinha visto em revistas. Sua irmã estava terminando seu doutorado em Stanford sem se afogar em dívidas estudantis como qualquer outro estudante de pós-graduação que eu já conheci. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse uma noite enquanto caminhávamos pelo bairro dos pais dele. As casas eram substanciais. Não eram mansões exatamente, mas claramente caras, com paisagismo perfeito e garagens maiores do que todo o quintal da casa dos meus pais. Sempre disse Marcos, apertando minha mão. Como exatamente seus pais conseguem tudo isso? Quer dizer, seu pai trabalha com logística e sua mãe ensina no ensino médio. Esses são bons empregos, mas isso parece. Marcos parou de andar e se virou para me encarar. Acho que não te contei toda a história sobre minha família. Algo em seu tom fez meu estômago revirar de expectativa. Que história? Meu bisavô começou com um caminhão de entrega em 1952. Transformou isso em uma empresa de transporte regional quando meu avô assumiu nos anos 80. Meu pai expandiu para o nível nacional, depois internacional. Não é a Amazon, mas é substancial. Eu pisquei para ele como se ele tivesse acabado de me contar que era secretamente um super-herói. Substancial como? Substancial o suficiente que eu tecnicamente não preciso trabalhar, embora eu escolha trabalhar porque acredito no que faço. Substancial o suficiente que poderíamos comprar uma casa amanhã se quiséssemos. À vista, viajar por um ano, começar uma fundação, praticamente o que decidirmos que queremos fazer. Minha cabeça girou enquanto recalculava tudo que achava que sabia sobre nossa situação. O modesto apartamento que escolhemos, seu onda prático, seu trabalho em habitação acessível. Nada disso tinha a ver com necessidade. Tudo tinha a ver com escolha. Por que você não me contou antes? Marcos começou a andar novamente, com as mãos nos bolsos. Porque eu queria que você me conhecesse, não minha conta bancária. Eu vi o que o dinheiro faz com os relacionamentos quando se torna o foco. As pessoas começam a agir diferente, a te tratar diferente. Eu queria que você se apaixonasse por Marcos, a pessoa, não por Marcos, o fundo fiduciário. Mas agora sou sua esposa. Sim, você é. Ele parou em frente a uma linda casa em estilo tutor com uma placa de venda plantada no gramado perfeitamente cuidado, o que é por isso que pensei que você poderia querer ver este lugar. Foi colocado à venda na semana passada. É quando tudo realmente começou a mudar. Não apenas nossa situação de vida ou segurança financeira, mas minha compreensão de quem eu havia casado e como nosso futuro poderia ser. E foi também quando percebi que meus pais haviam rejeitado um homem que valia mais do que eles jamais veriam em suas vidas. Tudo porque nunca se deram ao trabalho de olhar além da cor da pele dele o suficiente para realmente conhecê-lo. Às vezes, o karma não precisa da sua ajuda. Às vezes, ele apenas se recosta e deixa as pessoas criarem suas próprias consequências. A casa que Marcos me mostrou não era apenas uma casa. Era uma declaração escrita em mármore e mogno. Eu ainda estava processando o que ele me dissera sobre a riqueza de sua família quando entramos na entrada circular do que se tornaria nosso novo lar. É nossa? Perguntei, olhando para a imponente mansão de estilo tutor com seus jardins perfeitamente cuidados e uma garagem para 3 carros que era maior do que meu quarto de infância. Se você quiser que seja, Marcos apertou minha mão. Eu sei que é muito para absorver de uma só vez. Muito era um eufemismo. A casa era deslumbrante de uma maneira que pertencia a revistas de arquitetura, não à minha vida real, mas aqui estávamos nós. Naquela noite, enquanto caminhávamos por cômodos que ecoavam possibilidades, Marcos me contou a verdadeira história de sua família. Seu bisavô, Samuel Thompson, começou com nada além de determinação e um caminhão de entrega cerrada em 1952.
Naquela época, ser um homem negro tentando construir um negócio significava portas se fechando na sua cara diariamente. O vovô Samuel costumava nos contar histórias, disse Marcos, enquanto estávamos no que se tornaria seu escritório em casa. Como ele esperava em estacionamentos de empresas por horas apenas para conseguir 5 minutos com um cliente em potencial. Como alguns deles nem olhavam diretamente para ele, apenas apontavam para a entrada de serviço como se fosse lá que ele pertencesse. Mas Samuel era inteligente de maneiras que iam além do aprendizado acadêmico. Em vez de lutar contra um sistema projetado para excluí-lo de frente, ele encontrou outra maneira de contorná-lo. Ele se concentrou em confiabilidade, velocidade e um serviço tão excepcional que se tornou impossível de ignorar. Um cliente se tornou dois se tornaram 5, e lentamente, silenciosamente, ele construiu algo que não podia ser descartado ou ignorado. Meu avô herdou uma pequena empresa regional e a transformou em uma rede de logística que abrangia toda a costa oeste. Meu pai a levou para o internacional, construiu relacionamentos na Ásia e na Europa. Mas aqui está a questão, todos eles entenderam. A riqueza é uma ferramenta, não uma identidade. O que você quer dizer com isso? Marcos gesticulou ao redor do espaçoso comodo com suas estantes embutidas e enormes janelas com vista para nosso futuro quintal. Esta casa, os carros, a segurança financeira, tudo isso é mantido em privado. Não ostentamos ou usamos dinheiro para provar nosso valor porque nosso valor nunca foi sobre dinheiro para começar. Foi então que entendi porque Marcos parecia tão calmo durante aqueles terríveis jantares em família. Ele não havia se intimidado com a sutil condescendência dos meus pais, porque já havia enfrentado preconceito real antes, aquele que vinha com consequências reais, não apenas sentimentos feridos. Ele havia visto sua família superar obstáculos que meus pais nem podiam imaginar, construindo um império enquanto pessoas como eles permaneciam confortáveis em suas suposições mesquinhas. Então, quando meu pai estava checando o relógio a cada 5 minutos e minha mãe estava interrogando você sobre onde você cresceu, eu estava lendo-os, disse Marcos simplesmente. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo porque já tinha visto isso antes. A distância educada, a maneira como tentavam me fazer sentir pequena, mas querida, eu parei de deixar as limitações dos outros me definirem há muito tempo. A ironia era quase engraçada se você gosta desse tipo de humor cósmico. Meus pais haviam rejeitado um homem cuja família provavelmente tinha mais dinheiro do que todos na nossa cidade natal juntos. Eles estavam tão ocupados julgando pela aparência que nunca se deram ao trabalho de descobrir que estavam afastando exatamente o tipo de sucesso que afirmavam valorizar. 3 meses depois, nos mudamos para nossa nova casa. Enquanto eu organizava livros em prateleiras embutidas e pendurava obras de arte em paredes que eu só havia sonhado em possuir, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a mulher desesperadamente buscando a aprovação da família. Eu estava construindo algo novo, algo inteiramente meu. E, honestamente, era incrível. Nosso primeiro ano de casamento foi uma revelação de maneiras que eu nunca poderia ter esperado. Não apenas por causa da casa ou da segurança financeira, mas porque eu estava descobrindo quem eu era quando não estava constantemente tentando provar que merecia amor. Marcos tinha essa maneira de fazer tudo parecer natural e sem esforço. A empregada que vinha 2 vezes por semana, o serviço de paisagismo que mantinha nossos jardins como algo saído de um programa de design de interiores, as menções casuais de portfólios de investimento. Nada disso parecia ostentoso porque, para ele, não se tratava de se exibir. Era apenas a vida. Minha avó sempre dizia, dinheiro é como oxigênio. Ele me disse uma manhã, enquanto tomávamos café em nosso terraço, que dava vista para o que eu ainda estava me acostumando a chamar de nossa piscina. Quando você tem o suficiente, não pensa nisso constantemente. Quando não tem, é tudo o que consegue pensar. Eu estava finalmente aprendendo a respirar novamente, e era incrível. Para nosso primeiro aniversário, Marcos me surpreendeu com algo que me deixou sem fôlego completamente. Cheguei em casa do trabalho e o encontrei parado em nossa garagem ao lado de um reluzente Porsche 911 prata. Um enorme laço vermelho amarrado no capô como algo saído diretamente de um comercial de carro de luxo. Marcos, o que você fez? Eu comprei um presente de aniversário para minha esposa, ele disse, sorrindo como uma criança que acabara de esconder biscoitos antes do jantar. Você gostou? Gostei.
Eu circulei o carro lentamente, passando a mão pelas curvas perfeitas do capô. Eu nunca havia possuído nada tão bonito, tão caro, tão completamente desnecessário e maravilhoso. Isso provavelmente custou mais do que eu ganhei em 2 anos no meu antigo emprego. O que é isso? Tipo $250.000, algo assim, Marcos disse, claramente se divertindo com minha reação. Mas aqui está a questão. Não se trata de dinheiro. Não se trata de celebrar o que construímos juntos. Aquele carro não era apenas transporte. Era liberdade. Liberdade de me preocupar com a confiabilidade, de calcular o dinheiro da gasolina, de me contentar com o que eu conseguia juntar. Era lindo e poderoso e completamente meu, e eu não ia pedir desculpas por desfrutá-lo. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos em nosso pátio com taças de vinho que provavelmente custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado, eu peguei meu telefone para capturar o momento. O Porsche parecia deslumbrante na nossa garagem, o sol poente refletindo em sua superfície prateada como metal líquido. Eu tenho que postar isso, eu disse, já compondo a legenda na minha cabeça. Quer dizer, quando vou ter um primeiro Porsche de novo? Marcos riu. Aquele som profundo e genuíno que nunca deixava de me fazer sorrir. Posta à vontade, Sra. Thompson. Você conquistou o direito de celebrar. A foto estava perfeita. O carro, nossa linda casa ao fundo, a luz da hora dourada que fazia tudo parecer uma edição de revista de luxo. Eu adicionei uma legenda simples. Ano 1, com certeza seu abençoado aniversário TAN, novos começos, e cliquei em compartilhar. Em poucos minutos, os likes e comentários começaram a aparecer. Amigos da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, todos celebrando nossa felicidade e sucesso. Foi bom compartilhar alegria em vez de esconder constantemente a luta, pela primeira vez na minha vida. O que eu não esperava era quão rapidamente aquele simples post viajaria além do meu círculo imediato de amigos. Como um momento de pura felicidade encontraria seu caminho até pessoas que eu estava tentando muito esquecer. Às vezes, o universo tem um senso de timing que é perfeito ou terrível, dependendo da sua perspectiva. A mensagem chegou 3 dias depois, justo quando eu estava finalizando uma apresentação para um cliente sobre desenvolvimento habitacional sustentável. Meu telefone vibrou com uma notificação que reconheci imediatamente. Uma mensagem da minha mãe. Meu estômago despencou como se eu estivesse em um elevador quebrado antes mesmo de abri-la. De onde você conseguiu dinheiro suficiente para um carro como esse? Sem parabéns, ou carro bonito, ou mesmo como você está? Apenas suspeita imediata embrulhada em letras maiúsculas como se ela estivesse gritando comigo pela tela, porque obviamente, em sua visão de mundo estreita, tinha que haver algo fundamentalmente errado com essa imagem. Eu encarei a mensagem por um minuto inteiro, sentindo aquele coquetel familiar de dor e raiva borbulhando no meu peito como uma experiência científica que deu errado. Então veio a mensagem de acompanhamento, porque aparentemente uma mensagem acusatória não era suficiente. Eu vi seu post no Instagram. Esse é um carro muito caro. Aubrey, seu pai e eu estamos preocupados com como você está bancando esse estilo de vida. Preocupados, certo? Porque os pais que se recusam a comparecer ao casamento da filha estão definitivamente motivados por uma preocupação genuína com o bem-estar dela. A lógica era impecável. Marcos me encontrou na nossa cozinha 20 minutos depois, ainda segurando meu telefone como se ele pudesse pegar fogo espontaneamente. Tudo bem? Minha mãe viu a foto do Porsche. Eu mostrei a ele as mensagens, observando sua expressão mudar de confusão para compreensão e para algo que parecia distintamente uma raiva protetora. Ele disse simplesmente, com a voz cuidadosamente controlada. E ela assume que estamos afundando em dívidas, envolvidos em algo ilegal ou ambos. Eu ri, mas saiu uma risada frágil e aguda porque, obviamente, não há como a filha dela se casar com alguém bem-sucedido o suficiente para comprar coisas boas de forma legítima. Marcos ficou em silêncio por um momento, lendo as mensagens novamente com o tipo de foco que ele geralmente reservava para contratos de trabalho. O que você quer fazer? E foi então que me atingiu como um raio de clareza. Pela primeira vez na minha vida inteira, eu não queria me explicar. Eu não queria defender minhas escolhas, ou provar meu valor, ou convencer alguém de que minha felicidade era válida e justificada.
Eu queria contar a verdade. Tudo isso. A verdade inteira, sem verniz, espetacular. Meus dedos se moveram pela tela do telefone antes que eu pudesse hesitar. Você quer saber de onde veio o dinheiro? Veio do homem que você se recusou a conhecer. O homem que você decidiu que não era adequado para sua filha apenas com base na cor da pele dele. O homem cuja família construiu um império de milhões de dólares enquanto você estava ocupada se preocupando com o que os vizinhos poderiam pensar. O homem que você estava tão preconceituosa que não conseguiu ver claramente. É daí que veio o dinheiro. Mãe, mais alguma pergunta? Eu apertei enviar antes que pudesse perder a coragem e foi como pular de um penhasco da maneira mais emocionante possível. A resposta veio em segundos. Precisamos conversar. Isso foi longe demais. Mas eu tinha terminado de conversar. Eu tinha terminado de explicar. Eu tinha terminado de pedir desculpas por viver uma vida que superava suas expectativas pateticamente estreitas. Longe demais? Eu digitei de volta, meus dedos voando pela tela. O que foi longe demais? Seu racismo ou minha felicidade? Porque, do meu ponto de vista, apenas uma dessas coisas é realmente um problema. Desta vez, em vez de uma mensagem de texto, meu telefone começou a tocar. Deixei ir para a caixa de mensagens. Então tocou novamente e limpa a garganta de novo. Finalmente, eu simplesmente desliguei essa coisa completamente. Se sente melhor? Marcos perguntou, envolvendo os braços em torno de mim por trás enquanto eu me apoiava na nossa bancada da cozinha. Na verdade, sim, eu disse. E surpreendentemente, eu realmente me senti assim. Sinto como se tivesse parado de carregar algo pesado que nem percebi que estava segurando o tempo todo. Às vezes, a verdade realmente te liberta, mesmo quando queima algumas pontes no processo. A caixa de mensagens começou a acumular enquanto meu telefone estava desligado, como ervas daninhas digitais de drama familiar. Quando finalmente liguei de volta na manhã seguinte, havia 7 mensagens esperando por mim. As primeiras eram a voz da minha mãe, cada vez mais frenética, exigindo que eu a retornasse imediatamente porque precisávamos resolver essa bagunça. Então veio a voz do meu pai, áspera e desconfortável, dizendo que precisávamos consertar essa situação como se fosse um problema de encanamento em vez de décadas de preconceito finalmente vindo à tona. A última mensagem era diferente, porém. A voz da minha mãe, mas menor de alguma forma. Derrotada. Aubrey, querida, por favor, nos ligue de volta. Nós precisamos conversar. Seu pai e eu achamos que talvez tenhamos cometido alguns erros. Por favor, apenas nos ligue de volta. Marco estava fazendo café quando eu reproduzi a mensagem no viva voz. Porque aparentemente eu gosto de compartilhar a disfunção da minha família com a pessoa que mais amo no mundo. Isso soou quase como um pedido de desculpas, ele disse, embora seu tom sugerisse que ele não estava segurando a respiração. Quase, eu concordei. Mas ainda não chegamos lá. 1 hora depois, eles ligaram juntos. Eu podia praticamente ouvir a tensão crepitando pelo telefone enquanto meu pai limpava a garganta antes de falar. Aubrey, estivemos conversando a noite toda, sua mãe e eu, sobre o que você disse sobre a origem familiar de Marcos. Você quer dizer sobre o dinheiro deles? Eu perguntei porque não ia facilitar para eles. Sobretudo. A voz da minha mãe estava densa, como se ela tivesse chorado. Nós o pesquisamos online. A empresa da família dele, sua história, suas conquistas empresariais. Nós não tínhamos ideia. E lá estava, cristalino. Não um pedido de desculpas pelo racismo deles, mas choque pela enorme má avaliação. Eles não estavam arrependidos por julgar Marcos pela cor da pele. Eles estavam horrorizados por estarem errados sobre a conta bancária dele. Então, deixe-me entender isso corretamente, eu disse, minha voz perigosamente calma. Vocês estão chateados por terem perdido a conexão com uma família rica? Não. A voz da minha mãe quebrou como gelo fino. Não é isso. Estamos chateados porque te machucamos. Porque te perdemos, porque deixamos nossas suposições nublarem nosso julgamento. Suposições.
Ainda dançando em torno das palavras reais preconceito ou racismo como se fossem profanidades. Quais suposições exatamente? Eu pressionei porque aparentemente estava determinada a fazê-los dizer isso em voz alta. Um longo silêncio que se estendeu como um elástico prestes a estourar. Então a voz do meu pai, mais baixa do que eu já ouvira. Nós pensamos, presumimos que ele não poderia te sustentar da maneira que você merece. Nós achamos que você estava fazendo uma escolha baseada em emoção em vez de considerações práticas. E você baseou essa suposição em que exatamente? Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu acho que você sabe, minha mãe sussurrou. E finalmente, estávamos nos aproximando de algo que se assemelhava à honestidade. Estávamos errados, meu pai continuou, sua voz pesada com algo que poderia ter sido vergonha. Sobre Marcos, sobre seu caráter, sobre que tipo de homem ele é, estávamos errados sobre muitas coisas. Queremos corrigir isso, minha mãe acrescentou rapidamente, desesperadamente. Se vocês nos deixarem, se Marcos nos deixar, queremos nos desculpar adequadamente com vocês dois. Olhei para Marcos, que estava ouvindo toda essa conversa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia dor ali, mas também algo mais. Talvez perdão, talvez apenas exaustão. Aubrey, a voz da minha mãe estava suplicante agora, crua de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Sabemos que não merecemos, mas poderíamos visitar? Poderíamos conhecer Marcos adequadamente desta vez? Poderíamos tentar consertar isso? Uma parte de mim, uma parte maior do que eu queria admitir, queria dizer não, deixá-los viver com as consequências de suas escolhas, fazê-los entender como era ser excluído e desprezado. Mas outra parte de mim, a parte que ainda se lembrava de ter 6 anos e achar que meus pais eram as pessoas mais inteligentes e bondosas do mundo, queria dar a eles uma última chance. Vou falar com Marcos, eu disse finalmente. E vou-te avisar. Depois que desliguei, Marcos e eu nos sentamos em nossa linda cozinha, cercados por todas as evidências do nosso sucesso, e consideramos se o perdão era realmente possível. O que você acha? Eu perguntei. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, então sorriu, embora não tenha chegado aos olhos. Eu acho que eles estão prestes a receber a educação de suas vidas. Eu dei a eles nosso endereço com uma mistura de antecipação e medo girando no meu estômago como um sistema climático em competição. Uma parte de mim queria que eles vissem exatamente o que haviam descartado tão casualmente. Outra parte de mim se preocupava que ver nosso estilo de vida os fizesse pensar que estavam certos em se preocupar com dinheiro o tempo todo, apenas errados sobre a direção que ele estava fluindo. Eles chegaram em uma tarde de sábado em seu Honda de 10 anos, que parecia quase comigo em nosso caminho circular ao lado do meu Porsche brilhante e do BMW de Marcos. Eu assisti da janela da nossa sala de estar enquanto eles sentavam em seu carro por um minuto inteiro, aparentemente reunindo coragem para se aproximar da casa como se estivessem prestes a invadir uma fortaleza. Quando a campainha finalmente tocou, respirei fundo e abri a porta para encontrar meus pais, parecendo menores do que eu lembrava. Minha mãe segurava sua bolsa como um colete salva-vidas e os olhos do meu pai já estavam escaneando a casa atrás de mim com uma expressão que estava em algum lugar entre a admiração e o recalculo. Oi, eu disse simplesmente, porque aparentemente todos os meus discursos cuidadosamente ensaiados haviam evaporado. Oh, Aubrey. A voz da minha mãe estava carregada de emoção. Olhe para este lugar. É lindo. Marcos apareceu ao meu lado, oferecendo-lhes aquele sorriso calmo e confiante do qual eu me apaixonara. Aquele que nunca vacilava, mesmo em situações desconfortáveis. Senhor e Senhora Davis, por favor, entrem. Bem-vindos à nossa casa. A próxima hora foi talvez os 60 minutos mais constrangedores de toda a minha existência. Meus pais se acomodaram em nosso sofá sob medida como se tivessem medo de deixar impressões digitais, seus olhos vagando constantemente pelo nosso espaço de vida como turistas em um museu que não podiam se dar ao luxo de visitar. Há arte nas paredes, peças originais, não impressões da Target. As flores frescas que nosso serviço de limpeza arrumava semanalmente em vasos de cristal. Eu nunca pensei em contar o custo da vista da nossa piscina e jardins através de janelas do chão ao teto que deixavam entrar a luz como se fosse ouro líquido.
Tudo falava de um estilo de vida que eles nunca imaginaram que sua filha pudesse acessar, quanto mais merecer. Esta é uma casa e tanto, meu pai disse finalmente, sua voz cuidadosa e medida como se estivesse comentando sobre o clima. Obrigado, Marcos respondeu facilmente. Aubra tornou linda. Ela tem um olhar para design que eu nunca soube que estava perdendo. Minha mãe estava olhando fixamente para uma foto emoldurada na nossa lareira. Marcos e eu no casamento de seu primo no ano anterior, cercados por sua família extensa. Todos vestidos elegantemente, todos claramente prósperos, todos negros. Essa é sua família? Ela perguntou, sua voz menor que o habitual. Alguns deles, Marcos assentiu. 3 gerações de pessoas que descobriram como construir algo duradouro apesar de todos os obstáculos lançados em seu caminho. O contraste não dito pairava no ar como neblina matinal. Enquanto meus pais estavam confortáveis em sua bolha de classe média, fazendo suposições sobre pessoas que nunca se deram ao trabalho de conhecer, a família de Marcos estava construindo um império que se estendia por continentes. Quando Marcos se desculpou para atender uma ligação de trabalho, provavelmente a estratégia de saída mais educada da história. Meus pais e eu ficamos sozinhos pela primeira vez desde a chegada deles. Aubrey, minha mãe começou, sua voz mal acima de um sussurro. Não tínhamos ideia. Nenhuma ideia sobre o que exatamente, sobre qualquer uma disso. Sobre quem ele realmente é, sobre o sucesso de sua família, sobre o que vocês construíram juntos. Senti aquele familiar aumento de raiva subindo no meu peito. Vocês poderiam ter sabido tudo isso. Vocês escolheram não saber. Vocês decidiram quem Marcos era com base em sua aparência e nunca lhe deram a chance de mostrar nada mais. Meu pai limpou a garganta desconfortavelmente. Nós percebemos isso agora. Percebemos que cometemos alguns erros muito sérios de julgamento. Erros de julgamento. Eu repeti suas palavras lentamente, saboreando sua inadequação. É assim que estamos chamando racismo agora? A palavra pairou entre nós como um tapa e minha mãe realmente se encolheu. Nós não somos pessoas racistas, ela disse rapidamente. Mas mesmo ela não parecia mais convencida. Sério? Então me explique porque você decidiu que Marcos não era adequado antes de saber qualquer coisa sobre sua educação, sua carreira, seu caráter ou seu histórico familiar. Explique porque a única coisa que importava para você era a cor da pele dele. Eles não podiam, é claro, porque não havia explicação além da verdade que ainda não estavam prontos para reconhecer completamente. Quando Marcos voltou de sua ligação, ele nos encontrou todos sentados em um silêncio desconfortável que poderia ter sido engarrafado e vendido como um concentrado de constrangimento. Está tudo bem aqui? Estávamos apenas discutindo a importância de conhecer as pessoas antes de julgá-las, eu disse, minha voz deliberadamente leve sobre como suposições podem ser caras demais de uma maneira. Marcos acenou pensativamente. Meu avô costumava dizer que o preconceito é o luxo mais caro que existe. Não apenas moralmente, mas praticamente. Você perde conexões, oportunidades, relacionamentos, tudo porque decidiu que já sabia tudo o que precisava saber. Enquanto meus pais se preparavam para sair, eles estavam em nosso vestíbulo parecendo perdidos e diminuídos. A casa ao redor deles representava tudo o que haviam perdido por causa de sua mente estreita. Não apenas riqueza, mas acesso à vida da filha, a futuros netos, a uma família que haviam rejeitado antes mesmo de conhecê-los. Sinto muito, minha mãe disse finalmente, as palavras soando ocos em nosso saguão de mármore. Estamos tão arrependidos por tudo. Mas desculpas não eram mais suficientes. Não depois de tudo o que havia acontecido. Não depois do casamento que perderam, do relacionamento que danificaram, da dor que causaram. Desculpas eram apenas o começo do que seria necessário para consertar isso. Depois que eles saíram, Marcos e eu nos sentamos em nosso pátio, observando o pôr do sol pintar nossa piscina em tons de ouro e âmbar. O silêncio entre nós agora era confortável. O tipo de quietude que vem depois que uma tempestade finalmente passou e o ar parece limpo novamente. Como você se sente? Ele perguntou, seus dedos entrelaçados com os meus. Satisfeita, eu disse, surpreendendo-me com quão honesta essa resposta era.
Não exatamente justificada, mas satisfeita porque finalmente viram que perderam porque perceberam que escolheram perder. Eu corrigi. Há uma diferença entre um acidente e uma decisão, e eles tomaram uma decisão baseada em preconceito. Agora eles têm que viver com as consequências. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Obrigada por nos deixar visitar. Agora entendemos o quão errados estávamos sobre tudo. Esperamos que um dia você possa nos perdoar. Mostrei a mensagem a Marcos. Você acha que eles realmente entendem? Eles entendem que calcularam mal de forma espetacular, ele disse pensativamente. Se eles entendem o problema mais profundo, isso vai levar mais do que uma tarde de choque e admiração. Nas semanas seguintes, meus pais tentaram reconstruir as pontes que haviam queimado até os alicerces. Flores chegaram à nossa casa com bilhetes de desculpas anexados. Minha mãe ligava regularmente, perguntando sobre o meu trabalho, minha vida, até mesmo indagando timidamente sobre a família de Marcos como se estivesse tentando estudar para um teste que já havia reprovado. Meu pai, nunca confortável com conversas emocionais, enviava mensagens estranhas sobre esportes e padrões climáticos. Como se talvez, se falássemos sobre tópicos seguros por tempo suficiente, pudéssemos fingir que o elefante ainda não estava na sala. Mas algo fundamental havia mudado entre nós, e todos nós sabíamos disso. A dinâmica de poder havia mudado completamente e permanentemente. Eu não precisava mais da aprovação ou aceitação deles para me sentir digna. Eu não medi mais meu sucesso pela opinião deles sobre minhas escolhas. A aprovação deles se tornara irrelevante para a minha felicidade. E, honestamente, isso foi libertador de maneiras que eu não esperava. Quando eles nos convidaram para o jantar de Natal, seu primeiro reconhecimento de Marcos como um membro real da família, em vez de uma situação temporária e infeliz, eu aceitei, mas nas minhas condições. Nós iríamos apenas para a sobremesa. Sairíamos imediatamente se alguém fizesse Marcos se sentir desconfortável de alguma forma. E eles se refeririam a ele como seu genro, não como marido de Aubrey ou qualquer outra frase que o diminuísse. Naquela noite de Natal, assistindo Marcos ajudar meu pai a configurar a nova TV inteligente que eu havia comprado para eles. Porque, honestamente, a televisão antiga deles era vergonhosa. Eu percebi que minha vingança tinha sido perfeita precisamente porque não tinha sido vingança alguma. Eu não tinha a intenção de puni-los ou provar que estavam errados. Eu simplesmente vivi minha vida de forma autêntica, construindo algo bonito com o homem que eu amava, apesar das objeções deles. A punição deles foi inteiramente auto-infligida. Eles se excluíram da felicidade por meio de seus próprios preconceitos e estreitezas de pensamento. Eles perderam o casamento da filha, perderam meses de construção de relacionamento e abriram mão de seus lugares na primeira fila para me ver florescer. Mas a verdadeira vitória não era o arrependimento deles ou o reconhecimento tardio do valor de Marcos. A verdadeira vitória era a minha liberdade. Liberdade do trabalho exaustivo de tentar conquistar um amor que deveria ter sido incondicional. Liberdade de me encolher para caber em sua visão de mundo limitada. Liberdade de não precisar da permissão de ninguém para ser feliz. Enquanto dirigíamos para casa naquela noite em meu lindo Porsche prateado, as luzes de Natal piscando em cada janela que passávamos como pequenas celebrações. Marcos estendeu a mão e pegou a minha. Orgulhoso de você, ele disse simplesmente. Por quê? Por construir exatamente a vida que você queria. Apesar de tudo e de todos tentando convencê-la a se contentar com menos. 3 anos depois, enquanto estou dando os toques finais nesta história, meus pais e eu reconstruímos um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez da aprovação deles. Eles adoram Marcos agora. Adoram genuinamente, não apenas sua conta bancária ou conexões familiares. Eles aprenderam a vê-lo como eu sempre vi. Brilhante, gentil, engraçado e absolutamente digno de amor. Mas, mais importante, eu aprendi algo sobre mim que levarei para sempre. Eu aprendi que a única aprovação que eu realmente precisava era a minha própria. Eu aprendi que amor sem condições não é amor de verdade. É manipulação com um marketing melhor. E eu aprendi que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, amar livremente e recusar deixar que as limitações de outras pessoas se tornem as suas.
Se esta história ressoou com você, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais histórias reais sobre drama familiar, crescimento pessoal e a doce satisfação que vem de provar que as pessoas estão erradas apenas sendo feliz. Deixe um comentário abaixo sobre uma vez em que você teve que escolher entre sua própria felicidade e as expectativas de outra pessoa. Eu leio cada um deles, e suas limpa-garganta histórias me inspiram mais do que você imagina. Às vezes, as batalhas mais difíceis que enfrentamos são contra as pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente. Mas aqui está o que eu aprendi. Vencer não significa destruí-los. Significa construir algo tão bonito que eles não podem deixar de ver o que quase perderam para sempre.